Olá pessoal, estamos aqui de volta, continuando com a nossa matéria de instrumentos de aeronave. Hoje nós vamos tratar de instrumentos voltados ao motor, indicadores de temperatura, simplificando sincroscópio e indicadores de temperatura. Como eu falei lá no começo, estamos tratando dos instrumentos baseados em seus princípios de funcionamento. Lembrando-se que um sistema de instrumentos tem sensor, linha de transmissão e instrumento de indicação. Perfeito? Vamos lá então. Sincroscópio. O que vem a ser um sincroscópio? O nome já diz escópio, de ver, né? Lembrando periscópio, né? Lembrando microscópio, tudo tem a ver com ver, né? Síncronos lembra de sincronismo, e é isso mesmo, sincroscópio é um indicador de sincronismo. É esse instrumento que vocês estão vendo aqui, que é uma hélicezinha no centro, né? Fast, rápido para um lado, slow para o outro. O que significa isso? O sincronismo de quê? O sincroscópio é um instrumento que indica se dois ou mais motores estão sincronizados operando na mesma RPM, para todos os motores girarem na mesma RPM. Dois ou mais, né? Podemos ter aviões. Isso para motores convencionais, tranquilo? Um pequeno motor elétrico no sincroscópio recebe corrente elétrica dos tacos geradores do outro motor. É necessário designar um dos dois motores como motor mestre. Então acontece o seguinte, você tem um motor de referência e fica comparando o outro, né, para ver se esse outro está girando na mesma rotação desse motor mestre. Se nós tivermos, por exemplo, quatro motores, um é mestre e você fica comparando os outros três motores com esse motor que é mestre para ver se esses outros três estão girando na mesma velocidade desse um motor que é o motor mestre. Esse motor que está ligado com o motor mestre no sincroscópio, ele tem um motorzinho interno que recebe as informações dos sensores de rotação dos outros três motores, ou dos motores. Vamos considerar um avião com dois motores, que é o caso desse sincroscópio que está aí. Então tem um motor mestre, ele tem um motorzinho do sincroscópio, tem um motorzinho dentro dele, motorzinho elétrico, que fica recebendo informações do taco gerador do outro motor, que é o motor escravo, concorda? E essa quantidade de energia que aquele taco gerador, sensor de giro recebe, é comparado nesse motorzinho elétrico, né? Jogado nesse motorzinho elétrico do sincroscópio que está ligado ao motor mestre. Conforme a quantidade de energia que vem desse taco gerador do outro motor, ele vai fazer essa hélicezinha girar para um lado ou para o outro. Se o motor escravo estiver girando mais rápido que o motor mestre, essa energia vai fazer o motorzinho interno do sincroscópio girar para o lado, para o sentido horário, dizendo fast, que o motor escravo está mais rápido que o mestre. Se o motor escravo estiver girando mais devagar que o motor mestre, a quantidade de energia do taco gerador do motor escravo jogado no sincroscópio vai ser tal que vai fazer o motorzinho girar no sentido anti-horário, mostrando que o motor escravo está mais devagar que o motor mestre, né? Então aqui nós temos um exemplo de um sincroscópio com mais de dois motores. O que acontece? Tudo que faço com um, né, sincroscópio, eu faço com todos os outros. Olha aqui, ó, tem o tacômetro. Então tem o taco gerador, que gera as informações do tacômetro, né, daquele motor. Cada motor tem seu indicador de RPM, estão vendo aqui, ó, né? E para ter essa indicação de RPM, cada um desses motores, ele tem, ó, cada motor desses, né, tem o seu taco gerador e o seu indicador. O seu taco gerador e indicador. O seu taco gerador e o seu indicador. O seu taco gerador, desculpe, e o indicador. Percebe? Nós temos esse motor aqui ligado no sincroscópio como sendo o motor mestre. Percebe aqui? Tá vendo? Essas informações são comparadas através de um motorzinho elétrico pelas energias que são mandadas aqui, ó, tá vendo? Para cá, para cá, para cá. São comparados individualmente com o motor mestre. Eu preciso saber se esse motor está mais devagar ou mais rápido que o mestre. Eu preciso saber se esse motor está mais devagar ou mais rápido que o mestre. Eu preciso saber se esse motor está mais rápido ou mais devagar que o mestre. Perceberam isso? Tranquilo? Como é que acontece isso? Eu comparo esses giros
e vejo, né, tem um cicloscópio com mais hélicezinhas que essas, né, mostrando, comparando num instrumento só as diferentes rotações. Perfeito? Vamos falar o seguinte: se eu tiver 2 motores, o meu cicloscópio tem uma hélicezinha. Se eu tiver 4 motores, quantas hélicezinhas o meu cicloscópio vai ter no indicador? Não se esqueça, é o motor mestre e os outros são escravos. Então, se eu tiver 2 motores, eu vou ter um motor comparando com o mestre, concorda? Então, é uma hélicezinha só. Se eu tiver 4 motores, eu vou ter 3 motores comparando com o mestre. Então, eu preciso ter 3 hélicezinhas no meu cicloscópio. Tá? Dica está dada. Então, se o cicloscópio tiver 3 hélicezinhas, né, cada motor comparando com o mestre, significa que eu tenho 4 motores. É sempre hélicezinha mais um, N mais um. Tá? Indicador de temperatura. Para que serve o indicador de temperatura? Para mostrar a temperatura. Claro. Que temperaturas nós temos? Temos várias indicações de temperatura, né? Cabeça do cilindro, óleo do motor convencional, óleo do motor, ar de admissão, gases de escapamento, temperatura do ar externo da aeronave e assim por diante, né? Veja que a temperatura é um fator crítico no funcionamento de uma aeronave. Por quê? A temperatura implica em formação de vapores, significa em queima de equipamentos, significa em congelamento de itens, né? Significa entupimento de dutos. Então, a temperatura, tanto o extremo alto quanto o extremo baixo, são sensíveis para a aviação. Tá? Nós temos modos de medir essas temperaturas. Termômetro de resistência elétrica. Do que é composto um termômetro de resistência elétrica? Um instrumento de indicação, um bulbo sensitivo, fiação e conectores. Nada mudou do que vocês já viram, não é verdade? Um indicador, fiação e um instrumento sensitivo. Esse instrumento sensitivo é um resistor que fica mergulhado, por isso que é termômetro de resistência elétrica. Esse elemento sensitivo, que é o bulbo, é um resistor que fica mergulhado no ambiente onde está medindo a temperatura. Como essa informação é aproveitada, é o que nós vamos ver. Não se esqueça que o termômetro de resistência elétrica é usado para medir temperaturas do ar no carburador, temperaturas de óleo. Então, em resumo, temperaturas baixas e médias, sempre entre menos 70 e até 150 positivos. Tá? Por que eu digo isso? Porque existem lugares onde a temperatura é mais elevada que isso, por exemplo, a temperatura do motor, a reação na turbina, a temperatura é bem mais elevada, 600 graus. Você não vai usar um termômetro de resistência elétrica para medir a temperatura de uma turbina. Tá? Por quê? Porque ele não suporta isso. Termômetro de resistência elétrica é usado para temperaturas baixas e médias. Perfeito? Vamos lá. Existem formas de exploração, tá, dessa informação. Aqui eu tenho um resistor, que é um bulbo, né? Aqui dentro tem uma resistência. Isso aqui é mergulhado dentro do ambiente, né? Apertado, frenado para não soltar. Vocês vejam como é importante, né? Tem até um lugar aqui para botar arame de freno. E aqui é conectado a parte elétrica. Perfeito? Ele é mergulhado no ambiente. Eu tenho essa ponte de Wheatstone. Como é que funciona essa ponte de Wheatstone? Ela funciona baseada no equilíbrio. Perdão, foi muito mal essa aí. Tá? Ela funciona baseada no equilíbrio entre esses resistores. Eu tenho esse resistor de calibragem. Para quê? Para fazer, baseado na tensão que eu tenho aplicado aqui, gerar uma regulagem para que esse ponteiro fique na posição que eu quero para iniciar a medição da minha temperatura. Por exemplo, se agora está 20 graus ambiente, esse sensor vai estar mergulhado no ambiente de 20 graus, certo? Como eu tenho 14 volts aqui, eu preciso de uma corrente passando pelo meu indicador, porque ele funciona eletricamente, uma corrente elétrica que faça esse ponteiro se movimentar indicando 20 graus. Eu venho e regulo aqui para que essa corrente acabe sendo tal que indique 20 graus. Ok? Ok. Resolvemos o problema. Está regulado? Está regulado. Então existe um equilíbrio entre esses resistores, esses 4 resistores, que vão gerar uma determinada corrente aqui. No momento em que eu mergulho isso aqui num aquecimento, certo? Eu vou gerar uma resistência, um aumento de resistência, de um desequilíbrio dessa resistência aqui em relação a essa tensão.
mais resistência para uma mesma tensão, significa menos corrente. Menos corrente vai fazer com que o ponteiro se movimente para cá. Tá? Essa alteração de corrente é o que vai proporcionar a questão do movimento desse ponteiro baseado nessa tensão. Mesma coisa ao contrário, se baixar a temperatura, né, vai proporcionar uma diferença de corrente e, por sua vez, vai desequilibrar essa resistência em relação ao a tensão aplicada e eu vou ter uma indicação de queda de temperatura aqui. Perfeito? O que acontece com essa ponte de Wheatstone? O risco que ela corre? Ocorre que aqui eu tenho uma fonte de corrente de tensão contínua, né? Se essa tensão para uma determinada resistência e indicação, se essa tensão variar, eu vou ter para aquela mesma resistência uma outra corrente e, por conseguinte, uma diferente indicação aqui. Então, significa que uma mudança de tensão vai me dar uma mudança de temperatura, quando, na verdade, isso não vai estar acontecendo, porque aqui existe um equilíbrio. Isso significa o quê? Que variações de tensão aqui, uma instabilidade de tensão aqui, vai me dar indicação errada de tensão. Perfeito? Tranquilo? Tá? Então, a ponte de Wheatstone ela é utilizada, tá? Mas não mais com essa intensidade. Por quê? Porque eu tenho que ter certeza que a fonte de energia está estável. Tá? Para resolver esse problema, nós temos o galvanômetro, também chamado de medidor de razão de fluxo de corrente. Por quê? Razão. Razão significa proporção. Eu tenho uma tensão aplicada num resistor de referência e tenho uma tensão, a mesma tensão aplicada na cápsula que está lá mergulhado para medir a temperatura, concorda? Então percebam aqui, ó, eu tenho uma determinada corrente aqui, fixa, né, baseado nessa tensão, que vai gerar um campo magnético que vai confrontar com o polo norte dessa estrutura do instrumento, do galvanômetro. E tem aqui uma tensão aplicada nesse resistor, uma resistência variável conforme a temperatura, e que vai proporcionar, por consequência também, uma determinada corrente nessa bobina B, que vai ter um campo magnético proporcional à corrente que passa pelo resistor da cápsula, certo? E que, por sua vez, também vai entrar em conflito, em confronto com esse polo sul, que é o polo oposto do galvanômetro. O que significa isso? Aplicou a tensão, aqui eu tenho um valor de corrente, qualquer alteração de resistência aqui vai provocar uma variação de corrente nessa bobina. Se a variação de bobina, dessa corrente da bobina, aumentar ou diminuir, ela vai gerar mais ou menos repulsão em relação a esse polo aqui, forçando o ponteiro para a esquerda ou para a direita, qual seja, indicando uma temperatura maior ou menor. Se esse bulbo aqui tiver mais frio, né, temperatura baixa, mais frio, mais corrente, mais repulsão, né, o ponteiro vem para cá e mostra que a temperatura está baixa. O contrário, mais quente, menos corrente, menos tensão, essa bobina aqui vai gerar menos campo magnético do que aquela de referência, o ponteiro vai para o outro lado e vai indicar uma temperatura maior. Perfeito? Por que esse sistema aqui é melhor? Porque se eu variar essa tensão, eu não vou ter uma influência direta no resultado da temperatura apresentada. Porque se cair a tensão aqui, vai cair da mesma quantidade para a referência quanto para o bulbo de medição de temperatura. Então, se cair, cai para os dois. Diferente da ponte de Wheatstone, né, que se cair, vai acabar influenciando na corrente e, por consequência, a indicação de temperatura que está lá. Perfeito? Indicador de temperatura não elétrico. Nós temos o tubo de Bourdon. Tá? O tubo de Bourdon significa o quê? Ele está preenchido com líquido. Lembra-se medidor de pressão, né? Temos agora medição de temperatura. O líquido está dentro do tubo de Bourdon. Se o líquido aquecer, ele vai dilatar. Se ele dilatar, ele vai abrir essa letra C, vai puxar o mecanismo, vai mexer a seção de engrenagem, vai girar o ponteiro, mostrando que a temperatura subiu. Se a temperatura diminuir, o líquido vai contrair, vai diminuir a pressão dentro do tubo de Bourdon, a letra C fecha
empurra essa alavanca, gira o setor de engrenagem, gira o pinhão, o ponteiro volta para a temperatura mais baixa. Então é bem simples, né? É direto, tomada é usado para temperatura de óleo, entre outros, então fica fácil de entender. Não tem eletricidade, é tudo mecânico, é direto. Claro que cada coisa tem seu lugar para ser aplicado, você não vai usar um sistema desse como sensor de medição de temperatura de um jato igual o Airbus A380, por exemplo, você não vai ter linha para poder conseguir fazer isso aí mesmo, porque o custo-benefício ia ser muito ruim e a chance de dar pane muito grande. Tá? Bourdon trabalha no princípio de volatilização dos líquidos e é bastante utilizado para medir a temperatura do óleo, conforme vimos. Tá? Então vimos o termômetro resistivo, vimos o tubo de Bourdon e agora nós vamos ver elementos bimetálicos, indicadores de temperatura não elétricos. Não existe voltagem aplicada nos elementos bimetálicos. Tá? Elementos bimetálicos são usados para criar uma diferença de potencial entre metais, e essa diferença de potencial entre os dois metais que reagem diferentemente à temperatura é que resultam lá na frente, lá na indicação da temperatura. Tá? Indicadores de temperatura não elétricos são chamados também termopares. Tá? Tem dois tipos principais, o tipo arruela e o tipo baioneta. Tá? O que acontece? Eu coloco o tipo arruela preso através da vela na cabeça do cilindro e o tipo baioneta é fixo num orifício, né, numa rosca, lá no cabeçote do motor. Tá? O que ele faz? Esquenta a cabeça do cilindro, tá? Esquentando a cabeça do cilindro, cada metal desse reage de forma diferente, isso vai lá para o instrumento gerando uma diferença de potencial no instrumento que movimenta o ponteiro baseado nessa diferença de potencial. Tá? Sensores bimetálicos de motores convencionais são ferro e constantan e cobre e constantan, quer dizer, um metal é ferro e o outro é constantan, ou então um terminal é cobre e o outro constantan. O que acontece? Constantan é, como podemos dizer, constante, né? Ele é feito de cobre, muito cobre, alguma coisa de níquel, algumas coisas de pouquinho manganês, algum pouquíssimo ferro. Isso cria uma certa estabilidade em relação ao cobre e ao ferro propriamente dito, gerando uma diferença de potencial que vai indicar uma temperatura do motor na cabeça do cilindro. Esse sensor de temperatura da cabeça do cilindro é instalado no cilindro mais frio, sensor da temperatura da cabeça do cilindro é instalado no cilindro mais quente do motor, tá? Aquele cilindro menos refrigerado. Por quê? Por que eu instalo um sensor de temperatura da cabeça do cilindro no cilindro mais quente? Porque se aquele está a 300 graus, os outros estão abaixo daquilo, igual ou menos. Se o meu cilindro mais quente estiver a 200 graus, os outros estão a 200 graus ou menos. Perfeito? Se eu instalasse o sensor da cabeça do cilindro no cilindro mais frio, todos os outros estariam acima daquilo. Então, se o cilindro mais quente estivesse a 300 graus, os outros todos já estariam queimados, com certeza. Perfeito? E tem, continuando, né? Temos aqui, ó, termopar, né? A linha do termopar e a junção fria. Vamos lá, pessoal, junção quente, o nome já diz, para vocês memorizarem. Junção quente é a dupla de metais que está onde está o calor. A junção fria é a dupla de metais que vai receber essa diferença de potencial, né, que está lá no instrumento. A junção fria é onde está frio, está no instrumento. Junção quente está onde está quente, qual seja no motor. Tá? Lembrando que motor convencional usa termopares, ferro constantan, cobre constantan. Motor, a reação utiliza cromel e alumel. Perfeito? Tranquilo? Por que isso? Porque o motor, a reação trabalha em temperaturas mais elevadas. Então, eu preciso de elementos para fazer um termopar que tenham capacidade de reação também para gerar essa diferença de potencial e me indicar a temperatura do motor de reação, mas que também suporte aquela temperatura. Perfeito?
Os termopares são, quando se trata de motor a reação, são ligados em paralelo. Por quê? Para que eu tenha uma leitura, né, de todo ao redor. Vamos dizer que isso aqui seja o motor, a reação, né? Então, ao redor de todo o motor a reação, eu tenho sensores. Se eu perder um desses sensores, eu posso perder a informação de um determinado lugar do motor a reação. Mas, em compensação, o sistema de leitura média não vai parar de funcionar porque os outros estão ligados em paralelo e estão funcionando. Perfeito? Tá? Lembrando que existe a apostila, um termopar falando de Cromel e Constantin. Um dia um aluno perguntou, mas pô, você falou que ferro e Constantin, cobre e Constantin é motor convencional. Cromel e Alumel é motor a reação. Mas tem uma dupla que é Cromel e Constantin. Onde insiro isso? Cromel e Constantin não é termopar de motor. Cromel e Constantin, essa dupla só vai existir para sensor de contra-fogo, tá? Circuito de alerta contra fogo. Porque esse termopar reage muito rápido, ele é insensível, mas quando reage rápido, acionando o alarme de fogo. Então não se esqueça, se aparecer Cromel e Constantin numa prova, falando que é de motor, não é de motor, é de contra-incêndio. Tá? Nós temos também as temperaturas de saída dos gases, EGT, Exhaust Gas Temperature, temperatura da seção de turbina é fator limitador no motor a jato, deve ser monitorada para evitar sobreaquecimento da turbina e de outros componentes. Porque se sobreaquecer, já é quente, se sobreaquecer, vai derreter. E para isso nós temos vários tipos de leituras, né? Depende onde eu vou ler essa temperatura. Eu posso ler essa temperatura na entrada da turbina, na saída da turbina, entre os estágios da turbina, né? E na seção de gases da turbina. Então eu posso escolher onde eu vou ler essa temperatura. Eu vou escolher, o fabricante do motor já fez isso por mim, e ele vai me dizer, pela sigla do instrumento, de onde ele está tirando essa temperatura, né? Então, TIT é na entrada, né? TOT é na saída da turbina, e TT é entre turbinas. Tá? Tranquilo? Temperatura do ar no carburador. Temperaturas baixas, altíssimas no carburador são inconvenientes porque elas criam vapor de gases, né? Elas não vaporizam o combustível, elas evaporam o combustível. Eu não quero combustível evaporado, eu quero combustível vaporizado, né? Ao passo que temperaturas de ar muito baixas geram, porque por causa da presença de água no combustível, no ar e a misturar combustível, pode gerar congelamentos. Cuidado, carburador congelado, ele já prejudicou. A gente tem que evitar do carburador congelar, porque uma vez congelado o gelo formado, a encrenca já está formada. Por quê? Se o gelo formar, ele vai demorar a derreter, concorda comigo? Porque o ar frio continua entrando. E aí você vai ter a borboleta do carburador, do acelerador travada, e vai ter alteração no formato do Venturi na entrada do carburador, qual seja perturbação da mistura ar-combustível, e vai ter estrangulamento do carburador, qual seja a sua mistura nem descolhambada, travada, ainda vai ficar rica em afogar o motor. Então, antes de deixar congelar, tem que se controlar, monitorar a temperatura do carburador para ligar o aquecimento dele e que não ocorra, para que não ocorra o congelamento do carburador. Tá? Temperatura do ar do carburador, medido no coletor de admissão antes da entrada do carburador, para detectar a formação de gelo no sistema de indução, quer dizer, antes de entrar, e para avaliar a densidade do ar admitida e a quantidade de vaporização, como falei, não é evaporação, é vaporização que eu quero no combustível. Em resumo, checar as condições do sistema de admissão. Tá? Faixa amarela, menos 10 a mais 15, risco de formação de gelo, é a cara de, pô, peraí, o gelo não forma com 0 graus, como é que com mais 15 pode ter gelo? Ar em movimento, misturado a certa quantidade de umidade, baixa a temperatura de tal forma que pode chegar a uma temperatura de congelamento, qual seja 0 grau, pelo ar de movimento. Então, risco, como eu disse, evitar de acontecer. Eu vou esperar chegar em 0 graus para deixar congelar? Não. Abaixo de 15 graus, eu já começo a ficar ligado de que pode congelar. Abaixo de 15 graus, eu já ligo o aquecimento do carburador. A faixa verde, menos 15 mais 40, é a operação
normal, vermelho até 40, máximo, mais do que isso é prejuízo, e acima disso já existe toda aquela questão do prejuízo de funcionamento do carburador de misturar ar-combustível. Perfeito? Temperatura do óleo. Temperatura e pressão de óleo são essenciais em qualquer motor. O óleo me diz se aquele motor vai derreter ou não. O óleo me diz se aquele motor está bem refrigerado ou não. O óleo me diz se aquele motor está bem lubrificado ou não. Tá? Mudança de temperatura no óleo ocorre de forma mais lenta. Atenção na partida do motor. Não se esqueçam disso. Da mesma forma que a gente coloca o óleo de soja para fazer uma fritura e a gente tem que esperar ele aquecer para pegar a temperatura certa, né? E tem que, depois de desligar o fogão, esperar baixar a temperatura porque ele continua quente. A mesma coisa acontece com o óleo do motor. Então, quando eu ligo o motor, por isso que a gente diz, ó, tem que esperar o motor atingir a temperatura ideal de funcionamento, tanto no automóvel, motocicleta, quanto no avião, é porque a temperatura mais baixa do óleo ele não vai circular direito, adequadamente, não vai lubrificar adequadamente. Desculpe, tá? Então tem que esperar ele aquecer. Da mesma forma, depois que quando a temperatura do óleo chega num limite, por exemplo, aqui, ó, 245 graus. Se a temperatura aqui está chegando em 245 graus, subindo rapidamente, você pode ter certeza que você pode tomar providência aqui já na faixa de 230, porque quando você tiver tomado a providência, vamos dizer que você vai cortar o motor, o ponteiro vai continuar subindo. Por quê? Por algum tempo. Porque ele vai continuar absorvendo aquela temperatura, depois ele vai baixar a temperatura. Tá? Motores da kart seco, tem um bulbo de sensor temperatura do óleo na linha do óleo e com o cárter molhado, né, na saída do radiador de óleo. Por que na saída do radiador de óleo? Né? Eu quero saber com que temperatura aquele óleo está sendo jogado no motor. A partir do momento que eu sei com que temperatura aquele óleo está sendo jogado no motor, eu sei a capacidade de absorção que não existe no óleo que tem no motor. Bom, pessoal, por hoje era o que eu tinha para falar com vocês. Falamos a respeito do cicloscópio, onde escolho um motor mestre e comparo, e pego um outro motor, um ou mais motores para comparar com esse motor mestre, para saber se estão todos na mesma rotação. Não se esqueçam, você não compara os motores entre si. Eu posso ter 10 motores, mas um vai ser o mestre e os outros vão ser escravos. Eu vou pegar cada um desses escravos e comparar com o mestre. Porque quem manda no regime de motor, na rotação, é o mestre. Os outros têm que estar todos como o mestre, não um como o outro. Perfeito? E falamos sobre indicadores de temperatura. Rapidamente começamos sobre Potts-Watson, falamos sobre medidor de razão de corrente, qual seja medidor de temperatura resistivos, né? Lembrando que medidores de temperatura resistivos, sensores, são usados para médias e baixas e médias temperaturas. Quando temos temperaturas mais elevadas, utilizamos termopares, né? Termopares para motores convencionais são cobre constantã, ferro constantã, né? E para motores a reação é cromel e alumel. Perfeito? Era isso que eu tinha para tratar. Essa figura aqui para encerramento retrata o quanto nós temos. Existe piloto de tudo que é jeito, até piloto maluco existe, né? Aqui no interiorzão, o cara decolando morro abaixo, literalmente. Então, vamos fazer a nossa parte e deixar o avião funcionando muito bem, tá? Para que até os malucos sobrevivam. Muito obrigado e até a próxima aula, até o próximo evento. Um abraço.